nós temos que olhar para o que aconteceu naquele grupo por mais do que uma perspectiva. E não apenas pelos acontecimentos finais. Há ali questões que têm a ver com a estrutura da economia portuguesa e a estrutura do sistema bancário e do sistema financeiro português e com a forma como ele foi reconstituído depois das nacionalizações, e depois também há questões que têm a ver com a relação entre os grandes poderes da economia e o poder político. E como é que nesses grandes poderes da economia se faz ou não faz a renovação e existe ou não existe capacidade de inovação e de concorrência. Olha, um tema que não pode estar mais na atualidade por causa do Prémio Nobel da Economia de ontem. Sim. Já falei disso hoje de manhã, no vencedor, o Paulo Ferreira também, porque tem a ver com haver ou não haver proteção de quem está instalado, haver ou não haver um sistema que, em vez de ser um sistema que estimula a inovação e o aparecimento de novos atores, é um sistema que estimula a proteção de quem está e, no fundo, a proteção de quem tem rendas sem ter que investir muito, sem ter que fazer muito, mais por influências do que por competências. Ora bem, o que aconteceu, primeiro que tudo, o que aconteceu em 2014, e é preciso voltar a 2014, é que na altura havia muitas pessoas em Portugal que sentiam que o Grupo Espírito Santo e, em particular, Ricardo Salgado, eram de alguma forma intocáveis. Eu penso que o próprio sentia isso. Enfim, eu detesto autocitar-me, mas por acaso, ele é constituído arguido. O processo é, como todos nos recordamos, é no verão, não é? Portanto, quando há a resolução, o banco cai. Ele já tinha sido obrigado a sair do banco um bocadinho antes, pelo Banco de Portugal. Portanto, há ali um momento de transição e depois há a queda do banco e depois há a primeira vez que quando ele é constituído erguido, já é muito próximo do final do ano, em novembro, quando vão buscá-lo à casa de Cascais e ele é levado para o primeiro interrogatório. Ora bem, e na altura ele ainda portanto ainda está muito bem, ele hoje não está nada bem, mas isso... Quem viu já as imagens da chegada, então, hoje as imagens ao Campos da Justiça, percebe-se a degradação física. Que está claramente numa má condição física, passaram 10 anos, portanto, 10 anos naquela idade moem, portanto, não, e sobretudo o que aconteceu, e eu não vou... Enfim, a lei portuguesa é o que é, ele tem que ser julgado, portanto, à face da lei portuguesa não há outra hipótese. Creio que também, depois de tudo o que se passou, não podia ser de outra maneira. Não podia ser de outra maneira, a não ser assim, por muito duro que seja. Ora bem, ele na altura... Desculpa interromper, eu sei que há aquela questão da legislação americana e do entendimento americano às vezes nestes casos, mas temos de perceber que Ricardo Salgado não estava doente quando Não, exatamente. Os atos, sim, não é? Sim. Outra coisa é onde ele depois pode cumprir uma pena caso venha a ser condenado. Agora, de facto, mas há o processo não pode morrer por ele estar doente hoje, não pode. Mas há esse entendimento. Alguém dizia, se a justiça tivesse sido mais rápida, ele poderia ter sido julgado com todo o... Sim, mas ele próprio contribuiu para a justiça ser mais lenta, não é? Sim. Portanto, aí é preciso ter noção de que ele próprio e muitos dos envolvidos contribuíram para isso. Mas isso é uma outra discussão, eu prefiro não entrar nela hoje, porque gostava mais de ir, digamos, ao que aconteceu na altura e a importância disso. Ele dá, não sei se é uma entrevista, enfim, não sei exatamente, faz umas declarações em que, no fundo, se queixa de que aquilo que aconteceu não devia ter acontecido, o banco podia ter continuado, as coisas, ele não compreende o que se está a passar. Eu, na altura, escrevi um texto que se chama Ricardo Salgado tem razão, é uma coisa assim um bocadinho surreal, mas que basicamente eu dizia, de facto, o país era o país em que ele se habituou a viver, o país em que aquela família estava habituada, não era um país que pudesse fazer coisas daquelas, não é? Portanto, no fundo, eu dizia, até uma altura que eu disse, ele tinha razão como Luís XVI tinha razão antes da Revolução Francesa, não é? Não se acaba assim com a velha ordem. E havia uma velha ordem.
E havia uma velha ordem. Portanto, essa velha ordem era que... E aí tenho algumas dúvidas até que ponto é que essa velha ordem já mudou até o ponto em que devia ter mudado. Havia uma velha ordem em que famílias como aquela, se tivessem um problema, faziam um telefonema. E as coisas resolviam-se. Portanto, havia uma velha ordem em que famílias como aquela, por regra, tinham, de alguma forma, representantes no governo. E sabemos, hoje, até que ponto isso era verdade. Quer dizer, houve um ministro, não daquele governo que estava em 2014, mas do governo que esteve até 2011. Enfim, ele não chegou a 2011, esse ministro, estou a falar de Manuel Pinho, que era ministro, continuando avençado. Sim, do Grupo Espírito Santo. Recebia uma avença. Recebeu uma avença, e uma avença substancial, não é? Não era, estamos a falar de dezenas de milhares de euros por mês. Portanto, eram coisas a sério, não é? Depositados numa offshore. É disto que estamos a falar. Portanto, isso era o mundo que existia. E o que aconteceu naquela altura, e na altura as pessoas perceberam, porque conheceu-se muita coisa, conheceu-se as atas, por exemplo, do Conselho Superior do Banco Espírito Santo, que reunia até aqui numa casa em Lisboa, perto do liceu onde eu andei, portanto ali perto do Jardim da Estrela, e que percebeu-se que eles iam fazer uns telefonemas e achavam que as coisas se resolviam. Só que telefonaram para o Moedas e não se resolveu. Depois ligaram para a Maria Luís Albuquerque. E a coisa não se resolveu. Tentaram o Passos e o Passos disse que não. E isso foi um momento... Nunca tinha acontecido. Foi um tempo novo. Nunca tinha acontecido. Eu às vezes, quando olho para esses anos, designadamente para esse governo, digo que se não tivesse feito mais nada, só tivesse dito aquele não, já tinha feito qualquer coisa muito importante pelo país. Eu acho que as mais coisas, mas aquele momento foi um momento absolutamente determinante. Até porque mais tarde percebemos, designadamente por declarações que António Costa viria a fazer, que muito provavelmente ele não teria dito não. Teria achado que, com a ajuda da Caixa Geral de Depósitos, que era a ideia, se conseguia salvar o grupo. Portanto, se calhar ia ao grupo ao fundo, mais a Caixa Geral de Depósitos, não é? Portanto, não foi isso que aconteceu e hoje, e ainda bem que não aconteceu. Mas foi uma mudança, porque não era o hábito. Não era de facto o hábito. E há uma coisa que e não era, isto não era desconhecido. Vamos lá ver. E já vamos ver porque é que em parte isto aconteceu e porque é que eu acho que vale a pena, apesar de tudo, também fazer justiça a algumas coisas do que era o grupo antes. Isto não era desconhecido porque há muito tempo que havia nos meios mais informados zunzuns sobre o estado do Grupo Espírito Santo e o estado do BES. Ao ponto de, logo em 2011, quando a Troika chega a Portugal, haver uma reunião de economistas. Esta reunião foi noticiada pelo Financial Times. Não foi a imprensa portuguesa que deu a notícia, foi o Financial Times. Uma reunião de economistas que diz aos representantes da Troika, que diz, num pequeno almoço, foi um pequeno almoço, em que diz que uma das melhores coisas que os nossos criadores nos podiam fazer, e podiam fazer ao país, era desmantelar o Grupo Espírito Santo. Portanto, isto não foi dito em 2014, foi dito em 2011. Portanto, em 2011, apesar das contabilidades falsificadas, apesar de tudo aquilo que a gente veio a saber depois, já se tinha percepção por aí, quem estava por dentro tinha percepção por aí. Eu lembro-me muito bem de, por exemplo, ter estado, isto já foi pouco tempo antes da queda do grupo, mas ter estado num pequeno almoço com, já não sei a propósito de quê, eu já na altura era apenas, é um período em que eu era freelancer, portanto não tinha funções em nenhum órgão de informação, mas fui convidado para um pequeno almoço em que estava um presidente de um outro banco e que disse que não compreendia a proteção que existia a um determinado banco. E toda a gente na sala percebeu como é que ele se estava a referir. Pronto. Portanto, isto sabia-se. Aliás, o BES foi o banco que não precisou da ajuda. E não precisou da ajuda porque era o que mais precisava, só que não... Tinha que prestar contas. Tinha que abrir as contas. Tinha que abrir as contas, tinha que abrir a casa, tinha que abrir digamos, tinha que dar a chave, tinha que dar a chave do cofre para ver o que é que lá estava dentro. E o que lá estava dentro não era bonito de ver. Pronto. Ora bem. Agora, a história do grupo, portanto, e vim indo um pouco atrás,
isto também aconteceu porque nos aconteceu, e é preciso não esquecer isso, porque nos aconteceu um desastre muito grande durante todo este processo, não é? Portanto, esse desastre chama-se a nacionalização da banca. E aquilo que aconteceu em 1975, porque isso tem uma consequência na nacionalização da banca, e não só, o conjunto das nacionalizações, é isso que torna o processo de transição português, por exemplo, muito diferente economicamente do processo espanhol. Enfim, Espanha é uma economia de uma dimensão diferente e que já tinha uma velocidade na altura quer dizer, velocidade não tinha, mas tinha uma dimensão diferente da nossa em 1973, 72, 73. Mas aquilo que torna muito diferente é o que acontece com o processo das nacionalizações. A história o sistema financeiro em Portugal não nasce como nasce noutros países. Nós às vezes lemos notícias de Itália, bancos com 600 anos, dos Países Baixos. Não, o primeiro banco em Portugal foi o Banco de Lisboa. Só aparece em 1821, há 200 anos. Esse banco, mais tarde, depois de uma fusão, acabaria por dar origem ao Banco de Portugal. Mas o Banco de Portugal, como o conhecemos hoje, portanto, banco público e regulador do mercado, que na altura não era bem regulador, mas com a função de ser o banco emissor, é uma coisa que só vai, como banco emissor é muito mais tarde, já é no final do século XIX, e como banco público é durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto leva muito tempo. E há longos períodos, muitos períodos, em que há explosões do sistema bancário, e logo no século XIX. Por exemplo, em 3 décadas, portanto, estamos a falar num período que vai ali a seguir, digamos, às guerras liberais, ao fim das guerras liberais, até, portanto, uma primeira crise que vai acontecer ali por princípio de 1880, 75, 80, nós de repente temos 51 bancos em Portugal. Um país que não tinha quase economia. Portanto, na altura não tínhamos tido a Revolução Industrial, não tinha quase economia. Isto depois vai passar por muitas reestruturações por exemplo, no final da República nós temos só cerca de 30 bancos. Vai haver uma lei na altura da República ainda que tenta regular isto, depois as outras leis que tentam regular isto já são feitas no tempo de Salazar, primeiro como Salazar Ministro das Finanças, depois como Salazar Presidente do Conselho, que na altura se chamava o Primeiro-Ministro. E é nessa altura que se faz uma divisão que é uma divisão importante, que é a separação entre o que são bancos e o que são casas bancárias. E é na altura também que surge o Espírito Santo, digamos assim, como banco, porque antes era uma casa bancária. É evidente que há aqui uma história de muito mérito do fundador. O fundador chama-se Espírito Santo porque é uma criança abandonada numa daquelas rodas que existiam nos conventos. Quando alguém não queria ter o filho, havia uma roda onde se depositava o filho e depois o convento tratava dele, portanto, um órfão. Portanto, um órfão não é bem um órfão porque continua a ter, em princípio, tem pai e mãe vivos, mas simplesmente não tem condições ou decidiram não tratar dele, e ele, sem nome, é-lhe dado o nome de Espírito Santo, é assim que nasce o nome, não deixa de ser curioso, mas depois tem mérito, vai criar a casa bancária torna-se em banco, e por altura digamos, dessa fase, quando começa o Estado Novo, os principais bancos já estão constituídos e muitos têm a ver com famílias que têm outro nome, digamos assim, e que são o Espírito Santo, não é? O Pinto Souto Maior, o Banco de Bourdais. Portanto, a família Bourdais é uma família que vem já do século XIX, com muitos investimentos, designadamente na área da ferrovia, e depois vão aparecer outros bancos, ou vai haver muitas fusões, num processo que vai haver muitas fusões, e há aqui uma dualidade entre os bancos que têm a sua origem, de alguma forma, na indústria, e são industriais que procuram ter capital financeiro. O caso mais conhecido é talvez a CUF, não é? Sim. Que depois vai ter também o seu banco, mas também o Grupo Champollion, primeiro a siderurgia e depois um banco. E os grupos que são sempre grupos financeiros, de alguma forma também procuram ter os seus investimentos fora da banca. Portanto, e assim é que chegamos ao 25 de Abril. Agora,
As nacionalizações, na altura, são nacionalizados toda a banca, menos 3. Que eram os 3 que tinham maioria de capital estrangeiro, que é uma coisa relativamente paradoxal, mas havia um respeitinho pelo capital estrangeiro, portanto, portanto, os bancos, que eram bancos com pouco peso em Portugal na altura, esses não são nacionalizados. Portanto, e são usados os bancos portugueses. Isso tem uma consequência, e essa consequência é que o capital português que existia em Portugal, quer na banca, que já na altura havia uma grande fusão entre o capital industrial e o capital financeiro, com diferenças, não é? Portanto, tinham aparecido outros bancos. O Banco Espírito Santo não é o maior banco na altura do 25 de Abril, porque estava a recuperar, porque havia 2 bancos que tinham passado à frente, um Banco do Norte, muito importante, o Banco do Pinto Magalhães, portanto, agora o BPA, Banco Português do Atlântico, e no sul o Banco do Champollimau, portanto, o Sotomayor. Mas o Banco Espírito Santo tinha ido recrutar alguns quadros muito relevantes, tinha começado a ter quadros com formação universitária, que era uma coisa que não era habitual, tinha começado a transformar-se e havia uma concorrência muito intensa nessa altura, e com momentos em que até há intervenção governamental, nomeadamente há uma intervenção governamental para impedir que se crie um banco demasiado grande. O Champollimau é impedido de comprar um banco, porque senão ficaria um banco não digo quase monopolista, mas com peso excessivo no mercado. Champollimau não gostava nada do Marcelo Caetano, em todas as razões, já não tinha gostado do Salazar, porque o Salazar nunca o favoreceu, e depois também não gostou muito do Marcelo Caetano. Era uma personagem muito particular. Portanto, mas o que acontece é que, de repente, isto faz com que o capital que existia em Portugal, o capital português, desaparece, porque as nacionalizações são feitas sem indemnizações. Há outros países em que não é assim, quando se nacionaliza, indemniza-se. Mas não foi o caso, as indemnizações vieram a ser dadas muito tempo depois, mais de uma década depois, e isso é um valor que correspondesse ao que tinha acontecido. E quando há as privatizações, acontece que muitas delas também, novamente, são feitas sem capital ou com muito pouco capital. Hoje fala-se muito da privatização da TAP, que foi feita com o pelo do cão, quer dizer, como se costuma dizer, não é? Portanto, no fundo, usando os recursos, mas a TAP não valia nada, não é? A TAP não valia nada. É o contrário do que valiam estes bancos, mesmo nacionalizados, tinham um enorme valor. Mas, por exemplo, já no caso do Banco Espírito Santo, é um trabalho de investigação que foi feito na altura pela Cristina Ferreira no Público, verificou-se que a possibilidade da família ter recuperado o controle do banco foi muito feito com a ajuda, digamos assim, recorrendo à ajuda da estrutura do banco, que havia na altura um esquema nas privatizações que permitia que os trabalhadores e os clientes do banco comprassem ações a um preço de desconto. Em vez de comprarem as ações em leilão competitivo, como tinham que comprar os que iam comprar o banco mesmo, não é? Portanto, mas havia uma ideia de capitalismo popular, de muitos acionistas, e isto, para muita gente, foi muito importante durante muito tempo, não é? Porque, apesar de tudo, deu dinheiro a muitas pessoas. Espalhou dinheiro muito pela sociedade. E na altura houve muito através da rede de sucursais, a família conseguiu que muitos funcionários do banco e muitos trabalhadores que fizessem isto e comprassem mais baixo para depois eles assumirem o controle do banco. Portanto, o que se percebe que já era com pouco capital. Portanto, e o problema da partir daí, portanto, já sob a liderança de Ricardo Salgado, portanto, que é, digamos, da geração mais nova da família, aquele que vai ficar à frente do banco, é que tudo começa a ser alavancado. Portanto, o banco vai ganhar muito peso na sociedade portuguesa por via quer do peso que o banco em si tinha, mas que não era mesmo na altura em que cai, não era o maior banco português, mas era um banco importante,
Não era um pequenino banco, era um banco importante, mas pelo peso que tem nas posições de referência em algumas empresas que, entretanto, também tinham sido privatizadas, como as mais importantes das duas, a PT e a EDP. Depois há muitos outros investimentos e tudo isto sempre num cavalgar de dívida, não é? A dívida vai crescendo, crescendo, crescendo e tornando-se numa bola de neve, que é o que vai, a pouco e pouco, criando contabilidades criativas e que leva àquela situação, não é? E sabemos, não vou... É o que está em julgamento, é basicamente isso que está em julgamento e, portanto, é a esse ponto que chegamos. Mas isto só aconteceu e só foi possível, eu acho que por, de facto, dois fatores. Por um lado, porque mesmo tendo Portugal passado pelo processo das privatizações e mesmo tendo havido períodos em que se acreditava que voltaria a haver grandes investidores portugueses, nós não conseguimos reconstituir um tecido económico que eu diria com dinheiro. Pronto, com dinheiro. E um dos bons sinais disso foi que, quando chegou cá a Troika, nós falámos muito da dívida pública. Portanto, que era aquilo que era o grande objetivo da Troika. Mas, na altura, a dívida externa, a dívida privada, tinha duplicado em poucos anos. Essa parte, curiosamente, já corrigiu muito mais depressa do que a dívida pública. Fala-se muito pouco disso. Mas a dívida, a dívida privada, que foi, porque tudo era alavancado na economia portuguesa... ajustou-se mais depressa. Sim. Não tem a quem encostar-se, não tem contribuintes a quem ir pedir dinheiro, portanto, tem que fazer, quer dizer, tem que se ajustar. Portanto, temos esse problema, que esse problema mantém-se hoje. Repara que sempre que nós falamos, e é uma discussão mais possível do presente, que é na necessidade de investimento, falamos a seguir, acrescentamos investimento externo, ou investimento estrangeiro, porque de facto há dificuldades de capital em Portugal. Ponto final, parágrafo. Portanto, e isso não podemos dar muita volta a isso. E ainda por cima estamos num mercado aberto, em que se quisermos ter investimentos capazes de funcionar para esse mercado, que é uma coisa muito importante, não podem ser abrir um café, ou abrir um restaurante, ou abrir mesmo uma cadeia de restaurantes, ou mesmo abrir uma cadeia de lojas de pão, sei lá. Portanto, são investimentos muito mais substanciais. Não é imobiliário, é coisas diferentes. Temos que isso é sempre muito mais complexo. Mas depois havia o outro lado, e esse lado é o lado que eu gostava de estar mais seguro que foi ultrapassado, que é o lado da cumplicidade entre os poderes públicos e os poderes económicos instalados. Portanto, aquilo que são os chamados incumbentes, os que estão. Há uma cultura em Portugal, que é uma cultura que vem muito de trás, repara, é uma cultura que vem, em Portugal, decidir quem era ou não rico. É uma coisa que começa no século XIX, quer dizer, vamos a falar do liberalismo, porque os tempos antes são diferentes. Uma coisa que começa no século XIX, quem decidia, por exemplo, há tudo aquilo que a gente sabe sobre, por exemplo, os contratos dos tabacos. Quem desse o contrato dos tabacos, que era uma decisão do governo, o grupo que ganhasse era o grupo mais rico do país. Portanto, era uma decisão política sobre quem era rico ou não era rico. Pronto. E isto manteve-se muito. É evidente, de vez em quando havia quem furasse esses esquemas. Houve quem furasse esses esquemas. Nós podemos dizer que, de alguma forma, Alfredo da Silva fura um bocado estes esquemas. Podemos dizer que Champollion também fura estes esquemas. Mas podemos dizer que depois figuras como Belmiro de Azevedo ou Soares dos Santos também furam este esquema, mas porque são pessoas que constroem os seus mas se olharmos, por exemplo, para este século, é difícil encontrar quem consiga. Não, encontramos mais. Fizemos meia história, encontramos mais. Eu estou só a dar aí dos exemplos talvez mais conhecidos, não é? Mais conhecidos. Mas havia muito isto. E no caso concreto do Grupo Espírito Santo, repara, muitos destes grupos depois regressam a Portugal. Todos os grupos que tinham banca tentam regressar à banca. Portanto, o Grupo Melo, até houve um Banco Melo, o Grupo Champollion compra bancos e num instantinho saem desse negócio. Exceto o Grupo Espírito Santo, que fica lá. Talvez porque a cultura fosse diferente, o Grupo Champollion e o Grupo Melo, portanto o Grupo Melo, o Grupo CUF, são grupos que tinham uma cultura que vinha da indústria e não da banca, não é? Mas eles saem do negócio e ficam nas outras atividades que têm, enfim, ou
que ainda tinham na altura, não é? Portanto, e o que nós temos é esta ideia de que nos momentos decisivos um telefonema e as coisas vão se resolvendo. No caso do Grupo Espírito Santo, e por isso é que surge o termo dono disto tudo, não é porque ele de facto fosse dono disto tudo, mas que tinha uma influência enorme, que se manifesta em inúmeras ocasiões, no processo de privatização da PT, olha, em coisas tão simples como a escolha do local para um campeonato mundial de golfe. Em coisas tão simples como isso, a influência é brutal, através de, por um lado, homens de mão, e havia essa preocupação, quem é que nós temos no governo, quem é que nós temos na liderança dos partidos de governo, quem é que nós temos na liderança dos partidos de governo, isto chegou a este ponto, e depois na capacidade de influência. E há um momento em que, de facto, é dito não e isso cai. Mas para isto ser realmente completamente diferente, e eu acho que nós aprendemos muito com isso, é necessário que, além dos governos, o sistema de instituições independentes, designadamente os reguladores, sejam verdadeiramente independentes. E não estou apenas a falar do Banco de Portugal ou da CMVM, estou a falar de tudo. Estou a falar da Autoridade da Concorrência, estou a falar da Autoridade, por exemplo, da ANACOM, das Telecomunicações, dos transportes. Há muitas autoridades dessas, e essas autoridades têm que ter mandatos e formas de nomeação que as separem do poder político para poderem funcionar como contrapesos, mesmo quando há tentativas de capturar o poder político para conseguir as tais rendas, a tal economia extrativa, que é precisamente aquilo que criticam os autores, os Nobel da Economia, que é muito relevante, porque quando isso acontece, os países empobrecem, não enriquecem.